vou dar uma receita para você utilizar a percepção, a memória e as funções executivas, tá? Então, por exemplo, percepção. A percepção é a criança receber, né, cognitivamente, receber a informação sensorial. Então, para isso, você vai usar a sua intencionalidade, você vai trabalhar muito bem a função cognitiva de entrada da informação, que aí você vai trabalhar o quê? Percepção clara e precisa. Então, você vai explorar tudo. Se for um copo, o que é esse copo? Como é que é esse copo? Por que ele é? De que material ele é? E não só dizer para a criança, isso é um copo. O que tem dentro? O que pode ser colocado dentro? O que ele acha que é isso que eu estou tomando? Por que esse meu copo está um pouco assim, com umas bolinhas por fora, suado? Se ele sabe o que é suor, acabou. O copo deixou de ser copo. Já foi uma outra coisa muito mais elaborada. Então, é possível fazer isso com a criança. Mas ela vai ter resistência inicialmente? Vai, porque o cérebro dela não está acostumada. Então, vai ter o boicote, né? Então, ela vai querer fazer outra coisa, vai olhar para o outro lado. Mas a gente vai aos poucos. Então, assim, percepção da criança com síndrome Down, como é que a gente arruma? Com a função cognitiva. Percepção clara e precisa. Onde nós vamos usar as operações mentais de identificação, comparação, classificação. Tudo importante. Memória. A memória é esse registro dos elementos, né? Da informação. Como é que você vai trabalhar a memória? Gente, quando você faz a mediação e você apresenta um copo, faz tudo do copo. Depois assim, você por acaso já viu um copo desse? Onde? Isso é buscar pela memória. Porque vocês estão acostumados a dizer assim, ó. Que letra é essa? A. Vamos pintar o A. Cobrir pontinhos do A. Colar barbante no A. E no outro dia você pergunta para a criança. Que letra é essa? E ela não sabe. Oh, não guardou na memória. Pô, foi ontem, não guardou, vou ter que começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Mas sim, qual o significado desse A? Qual o contexto que ele está? Então, essa exposição direta de cobrir pontinhos e coisa e tal não garante a consolidação na memória. A memória só é consolidada quando a criança faz abstrações. E para isso você tem que usar a mediação de transcendência. Quando você pergunta, por acaso você já viu um copo desse? Lá na sua casa tem um copo desse? Você saiu do copo e foi lá para casa. A memória vai ser ativada. Entendeu? E se a criança diz que não tem, que tipo de copo tem na tua casa, então? Me descreve o tipo de copo. Olha a transcendência. Então, esse momento que faz transcendência, que liga com a experiência anterior da criança, com as lembranças dela, com a memória de longo prazo. Aí se consolida. Esse é o movimento. As funções executivas, porque elas processam todas essas informações, né? E ajudam a armazenar lá na memória de longo prazo. Então, essas funções executivas nós podemos utilizar, no caso, as experiências multissensoriais. Por exemplo, o método fônico, onde a gente vai utilizar a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a mediação de significado, as funções cognitivas de saída, especialmente aquelas que envolvem a questão da linguagem, de ter uma resposta usando o vocabulário adequado. Junto com isso, nessa parte das funções executivas, você também vai usar as operações mentais, que são, eu quero destacar aqui, ó, 4 operações mentais que são extremamente complexas e que nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar com as crianças com síndrome de Down. Ah, mas é complexo. Não tem problema. O cérebro foi feito para pensar. Então, quanto mais desafio você puder elaborar, melhor. Então, assim, ó, raciocínio silogístico, raciocínio inferencial, raciocínio hipotético e raciocínio progressivo.
Então, vou dar um exemplo aqui de raciocínio progressivo. Então, você pode dizer assim, ó, 2, 4, 6, 8. Ou uma maçã pequenininha, uma média e uma grande. Ou um texto tem começo, meio e fim. Então, isso é raciocínio progressivo, que tem uma ordem, tem uma ordenação. Então, você pode trabalhar isso com o seu aluno com síndrome de Down. Você pode trabalhar com um jogo que exige esse raciocínio progressivo. Você pode trabalhar com uma história e história em quadrinhos, diversas coisas. Números, contas, forma, brinquedos, tudo que exija essa ordenação.